Ainda em pé, coloque-se em pé, mais um instante. Há um texto que nós podemos proclamar juntos, dentro disso que foi ministrado nesse período aqui, 1 Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois, diga eu sou, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A continuação do texto diz que vós, em que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, diga eu, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus. Nós somos filhos. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Que bom, né? Que boas notícias. O Evangelho é boa notícia. Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Serginho incendiário. Eita, meninos abençoados. Glória a Deus por esse grupo que tem se preparado para realmente nos fazer experimentar o melhor de Deus durante esses períodos, né? Que bom, que bom. Eu quero incentivar você que ainda não tem vindo presencialmente a estar aqui conosco. Se já é bom aí da sua casa, imagine aqui. Tem sido bom demais. Então, não deixe de estar conosco. Graça e paz a você que está em casa, você que está aqui nesta noite. Que bênção, né? Deus é muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Né? Que bom esse período. Que bênção. Deus é muito bom. E a Bíblia diz que Ele é bom mesmo. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele não titubeia. A Bíblia diz que ele não tosqueneja e nem dorme, pois ele é o guarda de Israel. Você e eu até dormimos, mas ele não dorme, ele te guarda o tempo todo, porque ele é bom e porque ele te ama. Glória a Deus. Vamos avançar. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro. Capítulo 5. Os versículos 8 e 9. Eu pedi ao Sérgio para preparar um cântico, né? Mas ele acho que preparou a ministração toda. Que bênção, glória a Deus. Santa geração, você e eu, adquiridos, povo eleito, sacerdócio real, para sermos oposição, né? Enquanto eles estavam ministrando, o Gilmar falou esse termo. Oposição. E é sobre isso que nós vamos discorrer um pouco nesta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, os versículos 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. O versículo 9 diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos
no mundo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa noite tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos congregados, reunidos. A tua palavra diz que há bênção quando nós nos reunimos. A unção vem sobre nós, essa mesma que foi ministrada aqui por esses irmãos que estavam nos conduzindo nesse primeiro período. Pai, e nós somos muito gratos a Ti. Que o Senhor encontre em nós corações abertos, terras realmente boas, para recebermos, ouvirmos e compreendermos aquilo que a Tua palavra nos instrui, para que nós possamos andar com a luz da Tua palavra e acertarmos no nosso caminho. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você quer crescer? Sempre, não é? Nós queremos crescer. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que nós cresçamos. A Bíblia diz até que todos, diga todos, todos nós cheguemos à unidade da fé, da estatura completa de Cristo. Eu, você, todos nós. Isso não é um privilégio de pastores, dos ministros, é para a igreja. E todos nós somos a igreja, independente do título, do cargo, da posição que ocupamos na organização. Nós somos, antes de tudo, igreja, filhos de Deus. E como filhos, é da vontade de Deus que você e eu possamos crescer. Mas não tem sido fácil, não é? O mundo faz uma força e nós precisamos resistir isso. Como? Sabe, na física, há uma força que talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas ela se chama força normal. A força normal, eu vou tentar ser didático para que você e eu possamos compreender. A força normal, a teoria diz o seguinte: se eu for em direção a essa parede e bater nela com toda a força, a parede faz uma força em relação a mim. Quando um carro se choca contra o outro, o carro que recebeu a pancada devolve a força na mesma intensidade. Se você der um murro na parede, a parede devolve a mesma força que você colocou na sua mão. Por isso que dói. Essa força se chama normal, é uma força de oposição. Eu não estou falando aqui de ação, aquela ação e reação, né, que você fala, eu sou crente, mas não sou bobo. Alguém bateu, eu devolvo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de física, né? Então, quando você bate em algum lugar, aquele lugar que foi agredido por você, seja por acidente ou intencional, te devolve uma força no mesmo tamanho, na mesma intensidade. Isso é uma força normal. Você sabe que nós, durante um tempo, a igreja passou por várias fases, né? Desde lá os apóstolos, mas houve um tempo que a igreja se dividiu e um grupo começou a ser chamado de protestante. Justamente porque um homem se levantou contra a questão das indulgências, contra a venda de itens em nome do evangelho, e esse homem, ele se levantou contra isso e ele foi chamado, né, ele iniciou ali um movimento protestante. Por isso que nós, hoje em dia, somos chamados de protestantes. Mas eu lhe pergunto a você e a mim, nós temos protestado o quê? Será que nós, de fato, como igreja, temos protestado ou estamos aceitando tudo aquilo que vem sendo colocado sobre nós? O texto que nós lemos diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. E na continuação diz, ao qual resistir firmes na fé. E quando Pedro diz resistir firme, é porque ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que não ia ser comum. Pedro andou com Jesus e ele viu tudo que Jesus sofreu, porque Jesus lutou contra a cultura de sua época. Jesus implantou um reino novo. Jesus foi tão importante que ele
mudou o calendário. O calendário foi zerado e iniciou-se novamente a partir dele. Até o mais ateu tem que ler antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que reconhecer que Cristo mudou a história, colocou um ponto. Antes de Cristo foi algo, a partir de Cristo foi outro algo. E nós, como cópias de Jesus aqui na terra, temos que fazer protesto. A quê? Sair na rua? Não, não é disso que eu estou falando. Aliás, eu quero dar alguns avisos aqui, né? Porque você vai ver que vou entrar em temas um tanto ácidos, mas tudo dentro de um panorama bíblico, fique tranquilo. Mas eu quero dizer a você que achar, puxa vida, mas eu não concordo. Puxa, mas eu aprendi lá na minha escola, lá na TV, lá no programa que eu assisti, lá no YouTube. O meu pensamento é diferente. Eu não estou falando aqui de alguma coisa que eu inventei, né? É importante ficar claro isso. Nós escolhemos, neste lugar, como igreja que somos, seguir baseados em um livro de regras, um livro de princípios. Este livro é a palavra de Deus. Esta não era a minha opinião, até que eu conheci, até que você conheceu. A partir do momento que nós conhecemos este livro de princípios, a nossa opinião passou a estar baseada aqui. Então, eu não falo do que eu acho, eu não falo do que eu penso, eu não falo do que eu inventei. Eu falo do que foi inspirado por Deus para este povo eleito, essa geração eleita. Então, se você não concorda, eu respeito a sua não concordância, mas eu não vou deixar de acreditar e seguir baseando a minha conduta e a igreja baseando a sua conduta em relação a esse livro de princípios aqui. Amém? Ah, mas puxa, eu não gostei. Um dia, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai ter o privilégio de, quando morrer desse corpo físico, se encontrar com o autor da vida. E aí você questiona a ele todas as suas dúvidas, todas as suas discordâncias. Por enquanto, o que nós temos a fazer é seguir o mapa, seguir, como diz o pastor Rui, o nosso manual de instruções. Então, fique tranquilo, não deixe de me amar. Vamos avançar. Essa questão de cultura, essa questão de história é algo complexo, né? E vamos entender um pouco. Há uma história, e eu ouvi ela algumas vezes e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Diz que havia uma cidade murada, e uma cidade murada tinha portões. E essa cidade, ela se abria todos os dias pela manhã e se fechava todos os dias ao anoitecer. Durante muitos anos, muitas gerações, foi assim que essa cidade foi regida. As pessoas saíam de lá apenas para buscar seu pão, apenas para trabalho, para aprender, para cultivar, para uma série de atividades, mas a cultura era toda local. As pessoas se casavam com aqueles da própria cidade. As pessoas viviam dentro daquela parentela, dentro daquele local. Isso perpetuou-se por muito tempo. Até que uma vez, um homem se atrasou, e o portão tinha hora para abrir e hora para fechar. Um homem daquela cidade se atrasou, e ele, coincidentemente, era pescador. Estava fora da cidade, pescando o dia todo, de repente ele vacilou e não voltou no horário certo. Quando ele voltou, o portão já estava fechado e não tinha negócio, né? Não tinha jeitinho, teve que ficar para fora. Como ele ficou para fora, ele disse, bom, já que eu estou aqui, não vou perder tempo, né? Vou continuar pescando. E ele voltou lá para o lugar da pesca, passou a noite ali, ele percebeu que durante a noite ele pescou mais e peixes melhores do que durante o dia. Falou, puxa vida, que coisa interessante, será que foi sorte? Será que foi apenas só hoje, né? A lua me ajudou,
farei o seguinte, amanhã não vou entrar novamente. E aí no outro dia, ele propositalmente não entrou para dentro da cidade. Foi pescar novamente de noite. E o ato se repetiu, né? Novamente ele percebeu que só peixes grandes, só coisa boa, né? Eu não sou pescador, entendo zero de pescaria, mas então vou falar termos bem de quem não conhece nada. De dia, peixe pequeno, de noite, peixe grande. Pronto. Você que não é pescador como eu, fica fácil de entender. Esse homem ficou com aquilo na cabeça, voltou à sua vida normal, só de dia, só que ele começou a dar uma coceirinha assim, falou, puxa vida, né? Tão bom esse negócio de pescar de noite, peixes maiores, posso aumentar o lucro, posso vender coisa que ninguém tem. Só que eu não posso também todo dia dormir para fora ou não dormir. Então vou fazer o seguinte, vou fazer um buraquinho, já que a minha casa é próxima da parede, vou abrir aqui um buraco onde só eu consigo passar. Ninguém vai ver, um segredo só dele. Aí todo dia ele passou então, voltava para casa, dava uma cochilada. No início da madrugada ele escapava pelo seu buraco, ia lá, pescava, voltava antes do amanhecer, cheio de peixe bom. E isso fez durante um bom tempo. Mas seus amigos pescadores começaram a perceber, né? Rapaz, só o Zé tem peixe bom. Por que o nosso é tudo lambari? Lambari eu conheço. Por que o nosso é tudo peixinho e o dele só, qual foi o peixe que o senhor falou aí? Tucunaré. Todo mundo com peixinho, só ele com peixão. E houve ali uma pressão para ele contar, mas não, é sorte, né? Está dando certo, é que eu estou indo no lugar certo. Todo mundo começou a seguir o homem, mas o segredo estava guardado com ele. Até que um dia ele não aguentou, homem assim, né? Falou assim, ó, só para o melhor amigo dele, ele falou, vou contar só para você. Todo mundo tem um melhor amigo que é um problema, né? Vou contar só para você. Aí chamou o melhor amigo e falou, vem na minha casa de noite. Aí o cara foi lá e no meio da noite ele saiu com o cara pelo buraco. O cara ficou espantado, né? Você tem um buraco? Ele falou, mas só eu, hein? Não conta para ninguém. E aí eles foram lá, pescaram a noite toda, peixe grande. Foi uma benção. Só que o cara falou, e agora, né? Posso vir com você amanhã? Não, isso é só um segredo que eu te contei, mas eu quero também. O que ele fez? Abriu um buraquinho na casa dele. Aí já eram 2. E o tempo foi passando, e ele chamou o amigo dele, o melhor amigo, falou, vou contar só para você. 3º buraco aberto. Aí o seu amigo falou, vou contar. Em pouco tempo a cidade estava toda esburacada, e ela já não era mais segura. As pessoas começaram a sair de noite, e em alguns anos a cultura daquela cidade foi alterada, porque alguém abriu um buraquinho. Alguém iniciou um movimento que desestabilizou, tirou o equilíbrio daquele lugar. Você sabe que o texto diz que o texto não fala que o diabo vai com pressa, o texto fala que o diabo vai rodeando. O diabo não tem pressa, nós é que somos ansiosos e apressados. A Bíblia diz que o diabo é astuto, o diabo é inteligente. Por mais que você e eu, às vezes, não queiramos dar crédito à sua inteligência, à sua astúcia, mas ele o é. E ele vai cercando, até que quando você percebe, as coisas estão alteradas ao seu redor. Esse texto aí de Jeremias diz o seguinte, vamos lá. Jeremias, capítulo 6, e o versículo 16, diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é bom caminho, ou seja, como é bom andar nas veredas antigas, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma.
Mas eles dizem, eles quem? O povo. Não andaremos, porque o povo é desobediente. O povo não quer andar dentro da cultura bíblica. O povo não quer, o povo quer resistir. Sabe que nós, como protestantes, temos protestado mais dentro da igreja do que fora dela. Há um movimento em que dentro da igreja há protesto contra os princípios bíblicos. E isso está totalmente equivocado. Isso está totalmente errado. Alguns dias atrás, eu estava com meu pai e minha mãe, nós fomos nos reunir com um grupo de irmãos e eles queriam perguntar algumas coisas aqui do Parque América. E eu sentei então, tinha lá 6 ou 7 e de repente eu falei, bom, pode perguntar, né? O que vocês querem saber lá do Parque América? Nós estamos lá reunidos com o pastor Disseu e eu estou aqui para ajudá-los nas dúvidas. Aí um deles falou, não quero saber de pandemia não, quero saber de o seguinte, pode segundo casamento? Eu falei, irmão, mas tanta coisa boa para você perguntar, tanta coisa de crescimento, tanta coisa de avanço, tanta coisa para nós melhorarmos. E você quer saber de segundo casamento? Ele falou, porque nós não concordamos. Então qual é a conclusão que eu chego? Que nós, dentro da igreja, não estamos querendo protestar com as coisas que estão vindo, as forças que estão vindo de fora. Nós estamos mais preocupados em protestar aquilo que está dentro da igreja. Os princípios bíblicos. Mas vamos avançar. O que é cultura, né? E nós precisamos falar de cultura e tem que ficar claro para que a gente possa entender e balizar o nosso conhecimento sobre o tema. Cultura é a forma como uma comunidade vive, se expressa e se organiza. A cultura de um povo inclui a língua, arte, roupa, hierarquias sociais, formas de pensar, regras morais. A Bíblia foi escrita no contexto de várias culturas diferentes e tem aplicação para pessoas de todas as culturas. A cultura e a Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos, em várias culturas diferentes. Cultura nômade, Abraão, por quê? Porque ele andava em vários lugares. Cultura egípcia, José. Cultura judaica tribal, Josué. Cultura judaica monárquica, Davi. Cultura babilônica, Daniel. Cultura persa, Esther. Cultura grega e romana, Paulo. As culturas que a Bíblia nos mostra podiam ser muito diferentes umas das outras, mas a Bíblia tem a mesma mensagem em todas. Diga isso, a mesma mensagem em todas. A Bíblia não é contra a cultura, Deus criou a diversidade. Mas existem regras universais, e eu vou mudar aqui esse termo para regras bíblicas, princípios, que devem ser aplicados ou aplicadas em todas as culturas. Inegociáveis. A Sônia diz esse termo e eu gosto muito dele. A Bíblia tem princípios que são inegociáveis. Mas nós estamos tentando, ao longo dos anos, e eu digo nós porque eu faço parte da igreja, e a igreja, ao longo dos anos, tem tentado negociar princípios que são inegociáveis. Vamos ver. Algumas regras na Bíblia estão relacionadas com a cultura da época, mas o princípio por trás da regra é universal. E ele dá um exemplo. Deus mandou usar balanças bem equilibradas para pesar dinheiro nas trocas comerciais. Isso está escrito em Provérbios 11:1. Diz lá que a balança descalibrada é algo errado. As pessoas desonestas usavam balanças desequilibradas para cobrar mais pelos seus produtos. Hoje em dia, nós não usamos mais balanças, mas as regras, ou a regra nos ensina que devemos ser honestos e cobrar preço justo. Ninguém ainda usa balança, né? Você vai ali no João comprar um pastel, ele não pesa pastel por peso de prata. Você dá um valor e ele te devolve em pastel. Se o seu valor custar mais do que o pastel,
ele te devolve troco. Se o seu valor custar menos do que o pastel, ele tem duas opções. Ou ele te dá uma parte de um pastel, mas como ele não vai fazer isso, ele te faz lá um desconto. Mas é uma regra de justiça. A cultura mudou. A cultura avançou. Hoje nós não precisamos pesar em balanças. Mas a questão de honestidade, a troca de valores, continua sendo a mesma. E se você vai em qualquer comércio e quer adquirir o produto sem devolver o dinheiro, você só tem uma opção: roubar. Roubar é honesto? Não, é desonesto. Então, vale a mesma regra. Embora, com os tempos avançando, hoje você não precisa pesar na balança. Você pode usar o seu cartão, você pode fazer um Pix, você pode usar dinheiro, você pode fazer uma série de coisas para pagar aquilo que você está levando. Tudo isso que eu li, desde o primeiro lá de cultura, não foi eu que escrevi, eu tirei desse site aí, respostas.com. Vamos avançar. Olha que coisa interessante. Vamos falar sobre um tema, tá bom? Temos vários, daqui a pouco nós entramos em outros, mas eu gostaria de começar por esse. Casamento. A Bíblia diz em Gênesis que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a uma mulher. É isso que está estabelecido em Gênesis, não é? Muito bem. Depois, Mateus 19:6, o próprio Jesus, falando a respeito do tema, ele mesmo diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Em outras palavras, casamento é para sempre, enquanto você estiver vivo. Este é o princípio bíblico. Romanos 7:2, Paulo, aí já não era mais Jesus, fala: a mulher esteja ligada ao marido enquanto ele viver. O que significa? Que o casamento é até quando? Até a morte de um dos dois. Se um dos dois morrer, obviamente está livre o outro. Mas não morreu, não está livre. Isso mudou? Mudou ou não? E por que nós queremos mudar isso? Aí vamos ver até na Bíblia, as pessoas protestando contra isso. Tentaram indagar Jesus: Jesus, mas Moisés não deu carta de divórcio? E Jesus respondeu: deu sim, por causa da dureza do vosso coração. Exatamente, porque as pessoas desde aquela época já não queriam aceitar. Então, Moisés lhes permitiu. Isso significa que estava a favor da Bíblia? Não. O próprio Jesus falou: Moisés fez por causa da dureza do seu coração. E aí, eles estavam sempre querendo pegar Jesus. Olha só que interessante. Para você não ter dúvida da fonte, eu pus aí a minha pergunta e o que o Google me respondeu. Eu coloquei lá: quando surgiu o divórcio no Brasil? Olha que interessante a mudança de cultura. Eu não sabia disso. Foi no mesmo ano em que eu nasci. Aliás, 2 dias antes, né? Dia 28 de junho de 1977. Eu nasci no dia 30. Então, 2 dias antes de eu nascer, alguém instituiu oficialmente, com uma emenda constitucional, a questão do divórcio. Aí você vai procurando lá no Google, as pessoas festejando, que coisa boa, graças a Deus, né? Agora não vou mais poder ficar, não vou precisar ficar mais amarrado no mesmo toco, né? Isso aqui é a manifestação da vontade do povo. Isso nos mostra que uma grande mentira é que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz do povo é a voz do povo mesmo. E a voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus, se você tem dúvidas sobre ela, ela é a Bíblia. Mas eu estou ouvindo o povo gritar. Não, irmão, ouça a Bíblia. Uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui é que nós não estamos fazendo nenhum partidarismo, tá bom? Estou falando daquilo que a Bíblia diz. Não acho que nós estamos defendendo, né? Hoje de manhã nós já oramos pela nossa nação, agora oramos novamente, o Gilmar nos levou a isso, porque nós amamos o nosso país.
Não estamos aqui defendendo bandeira nenhuma, nós estamos defendendo o reino de Deus e a palavra de Deus. Amém? Muito bom. Então, no dia 28 lá de junho de 1977, algum incircunciso assinou essa lei. Olha que interessante. Aí eu coloquei lá, o crescimento dos divórcios no Brasil. Se comparado, agora já estou falando desse ano. Se comparado a igual período de 2020, o crescimento foi de 36,35% em 12 meses. O ano de 2020 foi marcado pelo recorde, 76 mil divórcios. 76 mil. Não são 76, são 76 mil divórcios. Ou seja, 76 mil significa 140 mil pessoas divorciadas. Contra 45 em 2010 e 22 em 2007. Olha o crescimento. Em 2007, 22 mil casais se divorciando. Em 2010, 45 mil. Em 2020, 76 mil. Uma crescente. O Colégio Notarial do Brasil, o conselho, aí ele fala dos cartórios. Enfim, veja que interessante. Isso é uma mudança de cultura. Alguém, em 1978, resolveu fazer um buraco na parede. Será que isso refletiu numa mudança de cultura ou não? Claro. Refletiu demais, a ponto de, dentro da igreja, as pessoas já estão normatizando o divórcio. Ah, não está dando certo, vou divorciar. Ah, não está dando certo, não sou a alma gêmea dessa pessoa. Deus escolheu errado. Deus não. Deus não escolheu nada, né? Quem escolheu fomos nós. Muito bem. Olha que interessante. Isso é só para a gente ter uma ideia. Desde 1984, que liberou em 78, até 2011. Esse gráfico aí que eu consegui pegar lá foi de 2011. Se a gente continuar, se a gente achasse se eu tivesse encontrado um de 2021, deve estar a linha subindo e já batendo no teto aqui. Como essa linha vem crescendo? Por quê? Porque alguém, em 1978, fez um buraco na parede. Que coisa, não é? Isso é só um exemplo. Vamos parar por aqui. Eu peguei um exemplo para nós falarmos sobre ele. Irmãos, eu comecei falando que nós somos um povo eleito, uma geração eleita, um sacerdócio real. Em algum momento da história, nós fomos chamados de protestantes. Para protestar o quê? Para lutar contra o quê? Para nos posicionarmos contra o quê? Nós cantamos, eu vou pedir ao Arthur, faz uma gentileza. Um dos cânticos que nós cantamos foi Hosana. Você pode voltar lá em um dos trechos e colocar aqui para a gente ler o que nós cantamos? Olha que coisa interessante, a gente canta e nem percebe o que nós cantamos. Vai lá. Passa, pode ir passando que eu vou te falando qual é o trecho. Muito bem, enquanto ele acha o cântico. A Bíblia diz que o diabo, e nós começamos com esse texto, ele anda ao nosso, vai lá, vai para frente. Eu vejo a tua graça, Hosana, Hosana. Eu vejo um povo eleito, esse era o trecho que nós estávamos cantando, e eu prestei atenção nessa frase. Eu vejo um povo eleito, você e eu, assumindo o seu lugar. Qual é o lugar da igreja? É um lugar estabelecido por princípios inegociáveis. Princípios que não podem ser alterados por aquilo que o seu professor da faculdade tentou te convencer. E até que em alguns casos ele tem conseguido.
E esse povo eleito assumindo o seu lugar para compartilhar a sua fé. Muito bem, pode voltar lá, Arthur. Essa era a frase. Muito obrigado. Coisa interessante. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Paulo, ele mesmo cita, né? Em alguns momentos, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Há um texto muito interessante, eu gosto muito de Paulo, lá em Atos, quando ele está andando no meio do povo grego. E o povo grego, eles são muito apegados às questões religiosas, deuses e tal. E Paulo está lá andando no meio deles, e às vezes nós confundimos, nós, a igreja de hoje, confundimos sermos protestantes e só batemos nessa questão de idolatria. Não temos sabedoria para chegar na casa dos outros e já começar a protestar. Aí nós queremos ser protestantes, né? Você chega na casa de alguém, de um católico, aí você quer falar lá da... Mas aquilo que nós vamos falar aqui hoje, que isso de fato nós temos que protestar, a gente não protesta. Sabe que Paulo, quando ele estava andando no meio daqueles deuses, com letra minúscula, ele achou um altarzinho que estava escrito ao Deus desconhecido, e ele cheio de sabedoria. Ele não tinha nenhuma afirmação de que aquele Deus desconhecido era o Deus criador, mas Paulo, cheio de sabedoria, falou: opa, olha, vocês adoram o mesmo Deus que eu. Está aqui, ó, esse Deus que está escrito ao Deus desconhecido, é esse mesmo que eu estou vos anunciando. Coisa boa, irmãos. Ele não mudou a sua cultura, ele não baixou o seu nível, ele não deixou de andar debaixo dos princípios que regiam sua vida. Ele simplesmente usou de estratégia ali naquela situação para protestar de maneira sábia, não de maneira tola. Olha que interessante, meu pai me contou outro dia e nós rimos bastante, eu acho que você vai achar interessante também. Ele disse que estava em Macatuba junto com um outro tio nosso, irmão dele, meu tio Olivo, que também é crente, e eles estavam na casa de um tio deles, e esse tio deles tinha muito santo, bastante religioso lá. E aí, em determinado momento, o meu tio Olivo parou num quarto, na sala lá, sei lá, e tinha um santo, quase que da altura dele, em pé, uma estátua, obviamente. O que meu tio fez? Começou a conversar com a estátua, falou: tudo bem com você? Como é que tá? Como é que tem passado? Como é que vai a família? E meu pai falou que o tio, né, deles olhou, falou: João, o Olivo está bem? Aí ele falou: está melhor do que eu e que o senhor. Mas ele está conversando com a estátua. Aí meu pai falou assim: ué, mas você também não ora a ela? Você também não conversa com ela? Você também não adora a ela? Então, se o Olivo está doido, você também está. Ele falou: é mesmo, né, João? Não tinha pensado nisso. Então, muito melhor do que chegar lá e chutar a estátua do tio, quebrar aquilo. Por isso que Paulo falou: você tem que se fazer de louco, para poder ganhar os loucos. Você tem que se fazer de desentendido, para ganhar os entendidos. Mas isso não quer dizer que você mudou a sua base. Você mudou a sua cultura. As pessoas de hoje dentro da igreja estão confundindo sabedoria com descer o nível. Ah, nós temos que ser sábios. Nós temos que aceitar. Porque se nós não aceitarmos dentro da igreja as questões, por exemplo, de gênero, nós não vamos alcançar as pessoas que têm dificuldade na identificação dos gêneros. Não, irmãos. Nós temos que ter um posicionamento firme sobre isso. Ah, mas acontece que lá na minha escola, isso é assim. Amém. Tudo bem, que assim seja, mas que você não seja assim. Ah, lá as pessoas estão chamando de todes, porque não tem nem todos e nem todas. Não, irmão, eu sou todo. E a senhora é toda,
porque eu sou menino e a senhora é menina. Pelo amor de Deus. Ah, mas acontece que, irmãos, eu disse, nós não estamos aqui para seguir o que as pessoas dizem, nós estamos aqui para seguir o que a Bíblia diz. E você pode não concordar com a Bíblia, mas nós concordamos, e essa é a base da nossa fé. Agora, a igreja vai ter um banheiro unissex, porque nós estamos também nos adequando à questão do gênero? Não, não teremos. Nós temos aqui homens e mulheres, e nós respeitamos. Se você pensa diferente, se você tem uma identificação diferente e está aqui, você é super bem-vindo. Mas nós não baixaremos o nível por sua causa, porque nós entendemos que isso é diferente daquilo que nós pensamos. Ah, mas eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Mas nós não mudaremos a nossa base por causa da sua ou da minha concordância. Nós faremos aquilo que a Bíblia diz. E nós, irmãos, não podemos aceitar essa mudança de cultura dentro da igreja. Eu poderia passar aqui o dia, falando sobre quando que liberaram a união, por exemplo, homoafetiva no nosso país, mas não precisa, você sabe. Eu peguei um exemplo, que é o divórcio dentro do casamento. Sabe, nós precisamos protestar contra essas coisas, com respeito, com entendimento, usando aquilo que a Bíblia diz. Não porque você é melhor, nós não estamos falando aqui de melhor ou de pior, nós estamos falando daquilo que nós acreditamos. Nós estamos falando daquilo que é a base da nossa vida cristã. Jesus não foi mal educado com ninguém, mas ele simplesmente usou as palavras corretas para colocar as pessoas adequadas nos lugares corretos. Quando as pessoas vieram a Jesus falar sobre uma prostituta, ele não acusou nem a prostituta e nem os seus acusadores. Ele simplesmente pensou, porque a Bíblia diz que ele pensou, ele estava ali escrevendo e pensando. Então não ache você que Jesus era igual eu, não pensava para responder. Não, Jesus pensava muito. Tanto é que ele ficou ali escrevendo, pensando, até que ele falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não acusou a mulher, não acusou os homens, simplesmente propôs uma nova situação. Então nós precisamos orar para que quando você e eu estejamos em meio a pessoas que venham colocar esses assuntos, que Deus nos dê sabedoria vinda do alto. E aí você fala: mas eu não consigo ter essa sabedoria. Eu concordo, de você mesmo e eu também, nós não conseguimos. Mas a Bíblia diz lá em Tiago: aquele que precisa e quer sabedoria, peça a Deus. Então vá orar. Senhor, me dê sabedoria, porque eu estou no meio de pessoas que só defendem essas coisas. Vá orar. Nós não podemos baixar o nível da questão de casamento. Outro dia nós estávamos num curso, em outra igreja, aprendendo desse trabalho que nós fazemos aqui de aliança. O nome do curso é Aliança Incondicional. E aí nós lá, e é em outra igreja, uma igrejão, hein? Bem linda, famosa. 3 casais do curso de segundo casamento. E aí o nosso professor falou: olha, lá na igreja do Rodrigo e da Nádia, não pode. Daqui a pouco eles começaram a ficar bravos com a gente. Falei: não, irmãos, fiquem tranquilos. Nós não estamos na nossa igreja. Eu estou aqui para aprender e sigam a vida de vocês. De maneira alguma eu quero mudar aquilo que é uma doutrina da igreja. Mas o próprio professor falou que o pastor estava preocupado, porque ele falou: quando nós estávamos em pé, os pastores, a igreja estava sentada. Quando nós sentamos, a igreja deita. Isso é muito sério, irmãos. Eu vou traduzir. Quando os pastores, quando o nosso líder coloca uma posição, a igreja pode não aceitar, mas ela atende. Aqueles mais rebeldes falam: eu não aceito, eu vou embora. Mas alguns atendem. E glória a Deus por esses que atendem.
Aí o pastor resolve abrir um buraquinho na parede. Aí a igreja que estava pensando em algumas possibilidades, agora já começa a pensar em várias possibilidades. Então, quando o pastor está em pé, a igreja está sentada. Se o pastor se assenta, a igreja deita. Sempre a igreja vai querer um pouco a mais. Ah, pastor, mas se pôde isso, por que não pode esse caso? Sobre casamento. Ah, alguns têm essa desculpa, né? Puxa vida, mas vamos... Eu conheço um casal que, nossa, há 30 anos atrás ele casou e a mulher dele batia nele, coitadinho, aí ele se divorciou e casou com essa pessoa agora e eles vivem, parece que é o céu dentro de casa. Nem esse a gente pode deixar. Aí digamos que a gente abra esse buraquinho. Tá bom, esse pode. Aí vai chegar alguém que casou aqui na igreja. Olha, eu casei há 20 anos atrás, dentro da igreja. Mas o irmão abençoado resolveu manifestar em mim os 5 dons ministeriais. Com a sua mão. E me bateu. Aí eu separei dele e casei com esse ministro de louvor que era uma bênção. E agora nós vivemos felizes para sempre. Pode? Aí o pastor, puxa vida, né? Olha que história comovente. Tá bom, pode. Aí, irmãos, daqui a pouco, entre nós, hoje, vai ter gente falando assim, puxa, escolhi errado. O senhor não deixa, pastor, o meu jeitinho? Porque todo mundo vai dando o seu jeitinho. Toda história é especial. Toda história dá vontade de chorar com ela. Mas não podemos relativizar. Ou pode, ou não pode. É polêmico? Eu sei que é. Talvez você fique bravo comigo? Eu sei que fico. Amém. Eu não estou falando de algo que eu inventei. É a Bíblia. É a Bíblia. E eu vou lhe dizer, se você falar assim, você pensa assim por causa do pastor Disseu. Não, eu penso assim porque Deus me fez entender isso. E eu estou alinhado com o pensamento dele, sim. Você goste ou não. E se você não gosta, faz igual tantos fizeram. Vá a algum lugar que pode. Mas aqui, não vamos relativizar isso. Não vamos abrir esse buraquinho. Porque senão nós vamos abrir outros. Vamos relativizar também a paternidade, a maternidade, né? Vamos ter 2 pais para uma criança. Puxa vida, se pode um problema, pode outro. Vamos começar a colocar à frente dos trabalhos alguém que tem um problema com sua sexualidade. Irmãos, eu não julgo alguém que tem um problema com sua sexualidade, mas nós teremos que ajudá-lo a entender isso, a corrigir isso. Então você está dizendo que é doença? Não, estou dizendo que está fora do que a Bíblia diz. A Bíblia não abre espaço para isso. É um problema sério? É. Pode acontecer em todos os lugares, inclusive na minha casa? Pode. E que Deus nos dê sabedoria para tratar. Mas nós não podemos aceitar a onda da cultura que vem chegando para nós. Nós não podemos, como igreja, baixar a guarda. Esse é um outro tema. Mas a Bíblia diz para ser submissa, mas eu não aceito isso. Ora, a Bíblia não diz para você, irmã, ser capacho de seu esposo. A Bíblia não diz para você, irmão, ser machista, autoritário, bater na sua esposa. Aliás, eu já falei isso e repito com toda tranquilidade. Se você bate na sua esposa, você merece ser preso. E você goste ou não disso. Se você, marido, levanta a mão contra a sua esposa para bater nela, agredi-la, você não deveria agredir nem verbalmente, mas se você agride fisicamente e ela falar aqui, eu sou o primeiro a falar, irmã, vamos denunciar o seu esposo, porque ele merece ser preso. Mas isso não significa, irmãs,
que esse movimento tem alguma coisa a ver com Deus. O movimento de mulheres que querem dizer o seu poderio através de ações antibíblicas. Irmã, você quer ser poderosa? Seja como a mulher de Provérbios 31. Seja uma bênção. Seja sábia, edifique bem a sua casa. Cuide bem da sua casa, dos seus filhos. Ah, mas eu não posso trabalhar. É lógico que pode, irmã. Você pode fazer o que você quiser, desde que esteja dentro daquilo que a palavra de Deus permite a você, esposa, e a você, marido. Mas nós não podemos, como igreja, aceitar movimentos fora do que a Bíblia diz. Ah, mas as mulheres têm que ser empoderadas. Você quer ser empoderada, irmã? Seja cheia do Espírito Santo. Quer ser empoderado, homem? Seja cheio do Espírito Santo. Não é porque você usa uma camiseta e faz loucuras, atrocidades, é que você vai ganhar poder, não. Pare de ser boba. Não deixe o diabo te enganar com essas coisas. Ficar jogando setas. E nós aceitando. Ah, mas porque a faculdade... irmão, a faculdade errou um monte de coisa. Tudo que a faculdade diz hoje, a Bíblia já disse há muito tempo. E eu fico com a Bíblia. Eu fiz faculdade também. E tem muitas coisas que entraram por um ouvido e saíram pelo outro, pronto. Aquilo que foi bom, eu retive. Aquilo que não me fazia bem, ficou lá. Ah, movimentos. Irmão, seu movimento é a favor do reino. Diz respeito ao reino, então se movimente. Grite, proteste, cante, dance, mas é fora do reino. É por causa de um partido, é por causa de um grupo de pessoas, é porque a televisão mandou. Não seja tolo, irmão. Você não é massa de manobra. Você é filho de Deus, geração eleita. A Bíblia diz que você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha que coisa boa, coisa linda que você é. Você é maravilhoso, irmão. Escolhido. A Bíblia diz que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é para você ficar se fazendo de bobo aí não. Vestindo roupas de movimentos. O seu movimento é o reino de Deus. Esse é o movimento que tem que gerir a sua vida. Nós não podemos relativizar crimes. As pessoas estão, é psicológico. Psicológico nada, irmão, é safadeza. Qualquer coisa desse tipo, não vamos relativizar. A igreja não pode relativizar crimes. Eu coloquei um exemplo aí. Pedofilia, né? Sabe o que é pedofilia? Se você não sabe, eu lhe digo. Adultos que gostam, né? Têm prazer em assuntos relacionados a sexo com criança. Isso é pedofilia. Irmão, se você faz isso, você precisa se converter. Pedir perdão a Deus e se arrepender. Mas, relativizar crimes, acabei de falar. Homens que batem nas suas esposas, isso é crime. E nós não vamos falar que, você é crente, né? Então aceite, irmã, seja submissa. Não aceite não. Conte para nós, que nós vamos ajudar você a pôr esse indivíduo aí na prisão. Ah, mas ele é pastor. Paciência. Ele é diácono. Ele é sem vergonha. Não vamos relativizar crimes, porque somos igreja. E Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é amor, sim. Mas nós não podemos compactuar como igreja com todas essas coisas que não dizem respeito à palavra de Deus. Aborto. Sabe, irmãos, é muito ruim ver que a igreja está relativizando essas coisas. Eu não gosto do fulano de tal, então eu vou apoiar o outro. Misericórdia, irmãos, veja lá. Veja lá se as pessoas que você tem apoiado têm a ver com os seus princípios. Veja lá se os seus professores andam de acordo com os seus princípios. Aquilo que ele fala, você recebe, você filtra, porque você tem o Espírito Santo dentro de você.
um ajudador, alguém para lhe ajudar a discernir o que está sendo falado na sua escola. Não venha para dentro da igreja querer brigar. Nós precisamos, pastor, dar um jeito. Irmã Ruth, tadinho. Não. Nós não podemos, nós somos a igreja. Santa, é o que a Bíblia diz. E nós respeitamos as pessoas que entram aqui. E nós vamos ajudar as pessoas que entram aqui. E nós vamos instruir as pessoas que entram aqui. Não de acordo com o que nós achamos, mas de acordo com o que a Bíblia diz. De acordo com o que a Bíblia diz. Irmãos, eu comecei falando, zoofilia, já ouviu falar disso? Zoofilia, pessoas que têm prazer em fazer sexo com animais. Nós vamos relativizar isso? Não podemos, irmão, é pecado. A Bíblia já falava sobre isso. Homens deitando com homens, a Bíblia diz, leia lá. Com animais, não podemos aceitar. A Bíblia é contra. Nós vamos ser a favor? Vamos dar um jeitinho? Mas tadinho, ele gosta. Não, irmão, tem algum problema. E o nome desse problema se chama pecado. E nós precisamos tratar isso. Mas eu não aceito. Tá bom, então talvez não seja adequado, você não se encaixe aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós entendemos como princípio. Amém, nós respeitamos a sua decisão, mesmo porque você tem livre-arbítrio. Todos têm, ninguém é obrigado. Você está aqui obrigado? Você aceita os princípios bíblicos de maneira obrigada? Não. Você se batizou obrigado? Pastor Nilo colocou você na sala e falou, ou você batiza, ou alguém passou por isso aqui? Não. Nós respeitamos o que a Bíblia diz. Sabe, irmãos, se nós como igreja não começarmos a protestar porque nós estamos atrasados, e eu lhe digo, protestar não é sair na rua não, é protestar dentro da sua casa, é pedir sabedoria a Deus dentro da sua casa, para falar com os teus filhos, para orar, para não deixar com que o reino de Deus seja arrancado dos nossos corações, porque a força é grande, a força, a onda que vem é bruta. Lembra que eu falei da força normal? A força normal é a força que nós precisamos fazer contra essas coisas que estão vindo dentro das nossas casas, não só dentro da igreja. A igreja começa em casa. Se nós começarmos a aceitar essas coisas dentro de casa, nós daqui a alguns anos teremos uma igreja muito doente, uma igreja que aceita tudo, uma igreja onde a cultura bíblica já não domina mais. Nós começamos com um texto que diz, olhem para os caminhos antigos. A minha avó, ela sempre contou para nós uma história, ela já não está mais viva, mas ela disse que quando ela se casou, e eu já falei isso aqui, não era o João, o meu avô, que ela gostava de outro João. Mas na época que minha avó se casou, era o pai que mandava, era o pai que escolhia o noivo. E o João que o meu bisavô escolheu, não foi o João que ela tinha no coração. Mas irmãos, ela ficou casada com ele até o fim da vida dele e dela. Teve com ele 11 filhos. E por causa disso nós estamos aqui. Um dia um dos filhos dela falou de separar. A minha avó sempre teve uma base católica muito forte. Eu vou fazer um parênteses na história. Não sei se você sabe, mas a Igreja Católica, até alguns anos atrás, eu não sei dizer hoje, eu vou melhorar a minha pesquisa porque nós vamos continuar esse tema, mas a Igreja Católica até alguns anos atrás, ela não fazia casamento, segundo casamento. Eu tenho um parente nosso que ele teve que se casar
numa igreja católica brasileira, porque só essa igreja aceitava. Olha que triste para o Brasil, né? A igreja católica, aquela originalzinha, não aceitava. Não sei hoje como está, vou trazer a informação. Vou repetir já o que o senhor falou. E aí, esse parente nosso teve que procurar uma igreja católica brasileira para poder casar, porque essa igreja aceitava o segundo casamento. O pastor Disseu disse que os padres hoje em dia devem estar mandando vir para as igrejas evangélicas, porque aqui pode. Olha que pena. Olha que pena. Mas eu vou trazer a informação correta. Prometo. Sabe, irmãos, Arthur, pode voltar na tela lá. Tem 2 textos ainda para nós finalizarmos. Por favor. Um dos filhos, um dos meus tios, uma vez quis separar. A minha avó foi até a casa dele, levou a aliança dela do meu avô já tinha morrido. E ela falou para ele: eu não aceito divórcio na nossa família. Depois que ela morreu, meu tio se separou. Mas enquanto ela esteve viva, ela protestou. E nós, como igreja? E nós, como crentes? Vamos relativizar? Esse texto diz, 2 textos que eu coloquei aqui. Esse texto aí de Êxodo 20 e o versículo 5 diz assim, depois você lê em casa, mas há um contexto lá de maldição, e a Bíblia diz, eu visito o próprio Deus falando, a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações. No texto de Deuteronômio 7 e 9, também há um contexto lá, depois você leia. Mas o próprio Deus diz, eu guardo o conserto e a misericórdia, até 1000 gerações. E eu deixo para você, como uma leitura essa semana, Deuteronômio 28, leia lá, o capítulo todo. Ele vai te falar de bênçãos e de maldições. Sabe, irmãos, a Bíblia não mudou. A Bíblia não mudou. No Novo Testamento nós encontramos o texto que diz, céus, está no Novo? E terras poderão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. O Deus que inspirou todos os homens, nós lemos aqui sobre cultura, a escreverem a palavra de Deus durante 1500 anos, todos foram inspirados a escrever na mesma linha, no mesmo pensamento, na mesma base. Que não seja a nossa geração, que talvez, eu digo talvez, seja a última, antes da volta de Jesus, que não seja a nossa geração de crentes, que aceite todas essas coisas que o mundo está querendo colocar dentro da igreja. Que não seja a nossa geração de crentes que aceite todas as coisas que o mundo tem tentado relativizar dentro da nossa casa. E eu não estou falando que é fácil, mas eu estou lhe falando que nós temos como protestar. Ah, mas eu não posso nem conversar com os meus filhos. Então, ore por eles. Eu não posso nem falar disso na mesa, então vamos orar. Vamos gastar o nosso tempo orando para que Deus mude a cabeça deles. Ah, mas eu não consigo, mas o Espírito Santo consegue. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, obrigado, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu convido você a ficar em pé. Eu sei que esse tema não é um tema fácil, mas eu quero lhe propor que nós oremos. Eu quero lhe propor que você ore em favor de você, em favor do seu coração, da sua mente, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos,
da igreja, daqueles que virão. Muita gente virá a nós, muitas pessoas virão a nós, eu creio. E eles vão ver em nós um povo que ama, um povo que respeita, mas um povo que, com base na palavra de Deus, trata. Um povo que chama ao arrependimento, porque é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Então que você ore e que você fique firme, medite nisso e não baixe a guarda. Jesus falou, né? Essas coisas eu vos escrevo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não vai ser fácil, mas nós vamos protestar. Pode orar, ore em favor da sua vida, da sua família. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo, Pai. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós não queremos retroceder. Pai, nós não queremos retroceder. Nós não queremos baixar a guarda, Pai. Mas nós queremos ficar firmes e nos posicionar. Firmes e constantes, como diz a tua palavra. E é isso que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Nos ajuda. Ajuda as nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, as nossas falências, para que nós possamos ser firmes. É isso que nós te pedimos.